Amém? Mateus capítulo 11, versículo de número 1. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, nesta noite pela tua palavra. Que o Senhor fale conosco agora, esse tempo que nós escutarmos e ouvirmos essa ministração, que venha a ser um tempo proveitoso, Senhor Jesus. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a falar, Senhor Jesus, a cada um de nós. Estamos aqui com um intuito, te ouvir. Estamos aqui com um propósito, Senhor, entender a tua mensagem. E que ao final, Senhor Jesus, dessa ministração nós entendamos aquilo que tu queres para as nossas vidas. Por isso, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã, cada um de nós que estamos aqui. Senhor, toca, Senhor. Pai, ministra, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que convence o homem e o pecado da mulher. Eu não tenho esse poder, Senhor Jesus, mas tu tens, Senhor. Por isso mostra, Senhor, traz luz através da tua palavra para cada um de nós. Aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, neste momento, fala com eles, derrama a tua graça, o teu Espírito Santo, manifesta, Senhor Jesus, tira tudo aquilo que não é teu, repreende todo o mal, é o que nós te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, esse texto que nós lemos de Mateus 11, nos mostra o momento exato em que João tem dúvidas. O João, que nós conhecemos, a voz que clamava no deserto, ele agora está preso e ele tem dúvida daquilo que está acontecendo fora do cárcere. A Bíblia diz que ele ouve falar, a Bíblia diz que ele escuta acerca dos feitos de Jesus, mas ele está preso, ele está encarcerado. Ele fora preso logo no início do ministério de Jesus. Logo no início do ministério de Jesus, ele é encarcerado, ele é colocado numa prisão, mas ele está ouvindo falar as boas novas de Jesus, aquilo que Jesus está proclamando, aquilo que Jesus está realizando, aquilo chega diante dele, aquilo chega até ele, a informação do ministério de Jesus. Mas ali, irmãos, ele não verá mais nada. Mais uma vez eu quero enfatizar isso, ele está preso. Ali ele não vai ver mais nada. Nós conhecemos a história, ali ele será morto. Ele não acompanhará o desenvolvimento do ministério de Jesus. Ele não vai acompanhar os feitos de Jesus. Ele não vai ter o privilégio de ver tudo aquilo que Jesus irá fazer. Então eu quero que, juntamente comigo hoje, vocês tentem imaginar hoje. Tentem imaginar a cela, por um instante. Tente imaginar esse cenário, tente reconstituir na sua mente este cenário que João está vivendo. A cela. E agora, quando você enxerga um cárcere, você enxerga um homem ali jogado, e esse homem, João, ele está lá dentro com dúvidas, incerto. Tente enxergar João, tente imaginar o que pode estar passando na mente dele, tente imaginar aquilo que pode estar no coração dele. E quando a gente imagina, quando a gente conjectura uma cena, ele não parece um herói. João, aquele imponente que pregava no deserto, ele não parece um herói. Mas a Bíblia vai nos dizer, ele é um herói. Ele não parece importante. Quando a gente imagina alguém dentro de um cárcere, essa pessoa não é importante, mas ele é. Ele não parece ser um personagem único na história, mas ele é. E quem disse isso não fui eu, não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz isso, Jesus disse isso. Lá em Mateus 11,
A Bíblia está nos dizendo que existe um homem preso na cadeia. E esse homem que está preso nessa cela iniciou um movimento que dividiu o mundo em duas partes. Dentro daquela cela está um homem que iniciou um projeto que ganhou o mundo inteiro. Dentro daquela cela existe um homem que trouxe uma mensagem que foi totalmente diferente daquela época. Um homem que trouxe uma mensagem, e essa mensagem alcançou muitas vidas, alcançou nações, tornou-se um projeto que ganhou o mundo inteiro. Ele foi aquele que começou a pregar, ele foi aquele que deu o start inicial para o projeto que o Senhor tinha reservado para a minha e para a tua vida. A mensagem que esse homem pregou, ela se espalhou. Só que ele não sabe disso. Ele não sabe. Ele pregou, mas ele não sabe o que aquilo gerou. Ele está preso. Ele está encarcerado. Ele não tem ideia do que o evangelho se tornará. Aliás, ele nunca deve nem ter usado a palavra evangelho. Ele não sabe. E não tinha como ele saber onde a sua mensagem chegaria, onde ela... E agora, a Bíblia nos diz que esse homem, ele está confuso. Ele está perdido nos acontecimentos, porque, como todo ser humano, quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente imagina outras coisas lá na frente, a gente começa a fazer projeções. E ele agora está perdido nos acontecimentos. Ele era um homem que ele não conhecia a dúvida. Mas agora, naquela situação, a Bíblia nos revela que ele está pensativo. Ele está pensando. Eu não sei se você já passou por isso, de ser uma fortaleza para as pessoas, de ser aquela pessoa que sempre você tem algo a dizer, e é uma fortaleza. As pessoas olham para você, nossa, aquela pessoa é um exemplo de fé, de firmeza, de segurança, parece que ele tem uma resposta para tudo, parece que ele está preparado para tudo, mas devido aos últimos acontecimentos, devido aos últimos fatos que aconteceram, você para e você fica com dúvidas. Quem já não vivenciou isso? Você está ali e você fala para alguém do amor de Deus, você dá um conselho para alguém, para uma pessoa, outra pessoa, mas aí as coisas vão acontecendo à sua volta e quem já não sentiu isso? E você começa a perguntar, será que é mesmo? Será que aquilo que eu falei é mesmo? Será que eu sou essa pessoa mesmo? Será? Será que eu sou quem achava que eu era ser? Será que Deus me usa mesmo? Será? Quantas coisas eu já vivenciei, mas será? Será que isso não foi uma emoção? Será que isso não foi um momento vivido? Será que tudo é verdade? Será que está tudo sob controle mesmo? Quando nós falamos tudo está no controle das mãos de Deus, será que está sob controle mesmo? Quem nunca já se sentiu assim, dentro de uma situação que começa a viver? E esse contexto é interessante, que não parece um herói, não é verdade? A gente prefere o João inabalável, o João da testa franzida, que peitava reis, que não tinha medo de ninguém, o homem que come gafanhotos, o homem que se veste como diferente de outras pessoas, e ele não se importa com isso. Na realidade, ele tem muita firmeza de quem ele é, ele sabe muito bem quem ele é, ele não tem problemas com a dúvida. Esse é o João, esse é o João que nós estamos acostumados a ver. O João que as pessoas até olhavam e muitos falavam que talvez, ele é o Messias. O João que é firme, o João que está anunciando, ele fala, eu não sou o Messias. Mas ele tem tanta convicção, ele tem tanta certeza, ele fala tão bem, ele se expressa tão bem, ele tem as palavras certas. Isso não condiz agora com aquela pessoa, e agora não condiz com esse herói que a gente imagina dentro do cárcere, não parece. E agora tudo isso parece que mudou, agora ele está com dúvida, ele não era tão certo de tudo.
A gente prefere, por exemplo, pegar um exemplo aleatório, um marinheiro, né? A gente está aí, infelizmente, vivendo tempos de guerra no mundo. E você imagina então um marinheiro que ele fica o tempo inteiro ali em alto mar, debaixo, né, no fundo do mar. Quanto tempo essa pessoa deve ficar, talvez? Até enfrentar todas as guerras, tantas situações, todo tempo ele fica debaixo da água. Será que ele não tinha o direito, ele não tem o direito de, em algum momento, ele avistar a terra e ele poder sair até a praia e andar depois de tanto tempo? Você analisaria, poxa, não é justo? É justo. O cara ficou tanto tempo em alto mar, debaixo da água, sem ver nada. É justo, é justo. Moisés, depois de conduzir o povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho, passando o que passou no deserto, ele não conseguiu ao menos ver a terra prometida? Ele não entrou, mas ao menos ele não viu a terra prometida? Ele viu. E Josué? Josué lutou lado a lado. Ele não entrou na terra? Ele entrou. Mas e João? João era primo de Jesus. O cara tinha proximidade familiar, assim dizendo. Será que ele não merecia ao menos ver o desfecho das suas profecias? Bom, parece que não, né, irmãos? E a gente viu que não. Não é bem assim, a história não é bem assim. Como nós, humanamente falando, nós imaginamos o que seria justo. E talvez eu fique imaginando João nesse cenário. Ele pregou, ele foi o precursor, ele anunciou que Jesus estava vindo, Jesus estava chegando. Então talvez agora, né, ele vai andar lado a lado com Jesus. Jesus vai direcionar, Jesus vai mostrar o caminho, mas não é isso que está acontecendo, não é isso que vai acontecer. Os milagres que ele profetizou, ele nunca conseguiu ver. Os sinais que ele disse que aconteceriam, ele não vai poder vivenciar, ele não vai poder ver ao vivo. Jesus já estava realizando os sinais, mas ele não pode ver ao vivo, ele não pode contemplar com os olhos dele e ver aquilo que ele falou que aconteceria, os sinais que viriam através de Jesus. E por isso, dentro do cárcere, ele está com dúvida. Por isso ele está perdido nos sentimentos. Então, por isso eu estou falando para você, analisa dentro daquela situação de cárcere. Ele não está vendo nada. Ele está perdido nos sentimentos. E hoje eu gostaria de falar, irmãos, sobre situações que podem nos causar dúvidas. Situações que nós vivenciamos, situações que nós experimentamos que podem nos causar dúvidas. Hoje a gente vive um contexto totalmente diferente de vida, não é verdade? O cenário do amanhã é extremamente incerto. E a gente ora ao Senhor por aquela guerra ali na Ucrânia. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Eles vão dormir com medo. Muitos civis que estão ali, eles dormem com medo e não sabem o que vai ser no dia seguinte, não sabem o que vai ser o amanhã. O mundo inteiro como um todo tem experimentado aí uma pandemia, tem vivenciado uma pandemia, e a gente não sabe o que vai ser amanhã. Porque amanhã, quando a gente acordar, podem começar falando, tem uma nova variante, vai acontecer isso, agora fecha tudo, faz isso, faz aquilo outro, e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente vive essa incerteza. Então tudo acontece muito rápido. Tudo acontece muito de repente. E na hora da incerteza, na hora da dificuldade, na hora que as coisas saem do controle, vem a dúvida. E é por isso que João está com dúvida. E é normal, irmãos, que surjam dúvidas. Nós somos carne. É normal que dentro de uma situação difícil, é normal dentro de uma situação problemática, a gente tenha dúvidas, irmãos. É natural a gente nos questionarmos acerca de muitos temas. E o principal que todo mundo se questiona, será que foi de Deus? Será que não foi? Será que foi? Será que não foi? Será que foi de Deus? Se eu tivesse agido de outra forma? E a gente fica remoendo aquilo. É ou não é verdade? A gente fica pensando, poxa, mas se eu agisse de outra forma, se eu fizesse, mas será que foi de Deus? Mas será que não foi de Deus? Mas será? Mas eu tinha tanta certeza, enfim. Irmão João, ele passou por isso. Ele também enfrentou isso. Eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar nessa noite. Primeiro ponto, Jesus é a resposta
para sua dúvida. É a única coisa que você precisa saber nesse momento. Jesus é a resposta da sua dúvida. Entenda algo, João, ele foi o pregador mais temido do Novo Testamento. O pregador mais temido não foi Paulo. Paulo, com toda a eloquência que ele tinha, ele conseguia chegar em judeus, em gentios, ele sabia falar diante de autoridades, ele sabia se expressar diante de muitas pessoas, mas ele não foi o mais temido. Pedro, que andou ali lado a lado com Jesus, ele não foi o mais temido. Ainda que ele andasse, ainda enquanto Jesus estava andando com ele, andasse com a bainha ali, né, com a espada na bainha, ainda assim ele não era o mais temido. Ele não foi, mas João Batista foi. De longe, foi o pregador mais temido do Novo Testamento. E às vezes a gente pode pensar, poxa, mas ele era tão bonzinho. Não, ele foi temido. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, em Marcos capítulo 6, versículo 20. A Bíblia diz assim, Marcos 6, versículo 20. Porque Herodes o rei, temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. O rei Herodes temia a João. Tem noção disso? O rei temia ele, tanto que ele guardava, né? Então ele temia. João foi o pregador mais temido, João foi o pregador mais eficaz, ele foi o pregador mais duro do Novo Testamento. Mas o fato é que ainda assim, no fim, mesmo sendo duro, mesmo sendo aquela pessoa que você olha e fala assim, aquela pessoa é difícil, ela tem convicção de tudo. Não, no final ele teve dúvida sobre Jesus. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. A dúvida de João não era sobre amor. Não era sobre amor. Não era saber se ele era amado. Porque quando a gente enfrenta situações, a gente começa a levar algumas situações. A gente começa a analisar possibilidades do porquê que não está acontecendo o que eu espero. E uma das primeiras coisas que a gente analisa é o amor. Então, ele não está preocupado com isso. A dúvida dele não é se ele era amado. A dúvida dele não era se Deus se importava com ele ou não. A dúvida de João não tinha nada a ver com a sua situação pessoal. A dúvida do João não tinha nada a ver com aquele sentimento pessoal. Então ele não está preocupado se Deus se importa com ele ou não, se Deus está... Não. A dúvida de João não tinha nada a ver com a sua situação, irmãos, pessoal. Mas quantos de nós, quando enfrentamos uma situação, a gente já começa a analisar vários pontos? Será que não aconteceu porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo? Será que a pessoa já não quer mais saber? Será que acontece isso? Será que não está acontecendo isso? Será? João, ele pregou, ele anunciou o reino, ele falou da chegada do Messias, mas agora ele estava preso, questionando, né? Senhor, por que eu estou passando por isso? Não, ele não está fazendo isso. João não está fazendo esse questionamento. Poxa, por que eu estou passando por isso? Não, eu não mereço passar por isso. Eu preguei tanto tempo, eu comi tanto gafanhoto, eu passei tanta situação, eu não mereço estar passando por isso. Perceba isso. A dúvida dele não tem nada a ver com isso. Ele não está questionando, Senhor, você não vai vir aqui, Senhor, com o seu exército, e vai me tirar aqui da prisão, e vai me libertar, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. Não! Não é esse o sentimento de João, não é essa a preocupação de João. A dúvida não tem nada a ver da relação dele com Deus e de Deus para com ele. Isso está bem resolvido. Essa equação para ele está bem fechada. Essa equação para ele já está bem alicerçada, ele sabe de tudo. Ele só queria saber uma coisa: se o jovem pregador da Galileia é aquele mesmo, é aquele de quem ele estava falando. Se o jovem pregador da Galileia era aquele de quem ele anunciara, de quem ele disse para todo mundo, esse aqui. Essa é a dúvida de João. É isso que ele quer saber, só isso. Essa é a dúvida de João sobre Jesus. É ele mesmo ou não é ele? Porque eu estou bem recebido. E aí, irmãos, ao receber os discípulos de João Batista, Jesus utiliza o que conhecemos de método empírico para explicar, que nada mais é o quê? Que mostrar na prática aquilo que foi teoria.
Então, João, quando ele envia os seus discípulos vão até Jesus perguntar. E aí Jesus, ele não vai falar de teorias. Jesus, ele vai falar da prática, aquilo que João havia pregado. Quando Jesus recebe os discípulos de João, ele vai dizer o seguinte lá em Mateus 11, o versículo 4 e 5. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ele mostrou o que estava acontecendo à volta dele. Jesus não entrou em teorias. Jesus, ele mostrou na prática. Mas veja, eu quero ainda bater um pouco mais nessa tecla. Jesus não está questionando o amor. João não está questionando o amor. Eu estou preso. Será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Ele não estava questionando a existência de Deus. Será que Deus existe mesmo? Eu saí pregando, eu estou pregando, aí será que Ele existe mesmo? Eu estou preso, Ele não me libertou, eu estou aqui encarcerado. Será que Deus existe mesmo? Ele estava preso, irmãos, ele estava mal, estava perdido nos seus sentimentos. Ele não conseguia ver Jesus, ele não conseguia enxergar nada além dos sentimentos dele, ele não conseguia olhar por ele mesmo. Por isso ele precisava de ajuda, por isso ele envia os discípulos dele. Será que tudo aquilo que eu preguei está acontecendo mesmo? Ele não estava bem, ele estava só, e ele só queria saber: é o Senhor mesmo? Talvez ele deve ter pensado em sua situação, né? Quem nunca pensou assim? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo? É o Senhor mesmo que está por trás de tudo isso? Será? A situação está muito complicada agora. Meu Deus, o que eu vou fazer? É o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo que está falando? Eu não estou enxergando uma saída, não tem saída. Será que é o Senhor mesmo? Será que é o Senhor mesmo que indicou o caminho para eu andar? Não tem saída, eu estou chegando a um beco sem saída. Eu nunca imaginei estar passando por isso. É o Senhor mesmo? A pergunta era essa: é o Senhor mesmo? E quantos de nós, irmãos, quando começamos a passar situações, a gente começa a agir exatamente assim? Mas João, por isso que eu estou reforçando esses exemplos, João não está agindo assim, mas nós agimos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos enganados por um evangelho mentiroso que se prega aí fora. De que Jesus vai te dar isso, vai fazer aquilo outro, vai fazer aquilo outro. Aí se não acontece, vem a dúvida: será que Jesus me ama mesmo? Porque o pastor lá anunciou, falou que ia me dar uma casa, ia me dar um carro, eu ia ter prosperidade, eu ia ver as finanças na minha casa assim avançarem de uma forma sobrenatural. Será? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus é verdadeiro mesmo? E quantas pessoas vão caindo nessa história e aí elas começam a questionar, sabe por quê? Porque elas não têm convicção de quem elas são em Deus. Mas o que é pregado hoje é: faça a sua oferta no altar o tempo inteiro para você ganhar a casa, para você ganhar o automóvel, para você ganhar isso, para você ganhar aquilo. Meu irmão, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer, mas o evangelho de Jesus nunca foi o evangelho da troca, de que você compra a bênção. Mas quantas pessoas estão vendendo a bênção e o povo está caindo? Aí não acontece: será que Jesus realmente me ama? E a pessoa fica revoltada ainda com Jesus, porque ela foi enganada. Porque você foi buscar, ou as pessoas foram buscar a resposta num homem, numa mulher, quando a resposta da sua dúvida chama-se Jesus. Quando a resposta da sua dúvida chama-se Jesus Cristo. A única pergunta de João Batista: é o Senhor mesmo? É só isso. Ele não está preocupado. A equação já está fechada. A pergunta é essa: é o Senhor mesmo? Se for,
O que ele está querendo dizer é isso: se for, então amém. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor tem para mim. Se é o que o Senhor quer que eu esteja preso, então preso ficarei. Mas isso não muda a convicção de saber de quem eu sou em Jesus. Porque a gente está muito acostumado, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas João só quer saber isso, é o Senhor mesmo? Se for o Senhor mesmo, tá bom. Eu estou preso, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente só quer vitória, só quer vitória, só quer vitória, e a gente questiona, se não chegou, e aí? Segundo ponto, a dor não invalida o que a Bíblia diz a teu respeito. A sua dor não invalida o que a Bíblia diz a teu respeito. Olha só, nós somos o único povo, hoje, essa geração, que a gente conhece a última página da história. A gente sabe. Nós sabemos como tudo vai terminar. Nós temos os livros, nós temos as revelações, nós sabemos onde estaremos, o que ouviremos, o que viveremos, nós sabemos como seremos tratados por Deus. É ou não é verdade? Agora, olha que interessante, pelo menos eu tive essa percepção, não sei se vocês já tiveram. Lá em Gênesis capítulo 15, Deus, ele manda Abrão contar as estrelas. Mas se você ler o texto até o fim, ler o texto inteirinho, desde o começo até o fim, ele nos dá a percepção de que nem estava de noite. Afinal, ele ainda faria sacrifícios naquele dia, e a Bíblia vai dizer que ele ainda cairia no sono ao pôr do sol. Aí eu vou fazer uma pergunta: é possível contar estrelas de dia? Você chegar lá, vamos colocar 9 da manhã. Conta as estrelas aí, filho. Você consegue contar? Não, não vai conseguir. Mas o que Deus está falando para Abrão, o fato de você não conseguir enxergar as estrelas, não significa que elas mudaram de lugar. O fato de você não conseguir enxergar as estrelas, não significa que elas não estão no mesmo lugar que estavam durante a noite. Você apenas não está enxergando. E essa é a nossa percepção durante a dor. Quando a gente está passando por um problema, quando a gente está passando por uma dificuldade, o Senhor continua do nosso lado. O Senhor continua estabelecendo promessas. Ele estabeleceu promessa para Abrão. Ele está dizendo: Abrão, ainda que você não consegue enxergar as estrelas, se é que pode contar, você não vai contar as estrelas, mas elas continuam lá, a minha promessa continua. O que eu falei para você continua. Você não está enxergando, mas continua no mesmo lugar, na mesma forma, na mesma direção. Mas o nosso problema muitas vezes é a nossa percepção durante a dor. Porque não estamos vendo, parece que tudo está fora do lugar. E esse é o sentimento de que João está sentindo agora. Ele está preso. Então a percepção dele é diferente. Ele só não está enxergando, mas não quer dizer que Deus não está realizando. Por isso Jesus fala assim: ei, pode falar para ele que os cegos estão sendo curados, que os coxos estão levantados, que o morto ele ressuscita. Pode falar para ele que os sinais estão acontecendo. Não é porque ele não está vendo, mas ele vai ter a convicção, ele vai ter a certeza: ei, está acontecendo. Porque eu sou o Senhor que estabeleci a promessa. E Deus é o Senhor, e o Senhor é aquele que estabeleceu a promessa sobre a tua vida, querido. Mas a sua dor, a sua perda, e nem a sua dúvida, também entenda isso. Porque às vezes a gente começa a falar assim: poxa, eu duvidei do Senhor, o Senhor estabeleceu. Não, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, porque eu duvido do Senhor, eu não tenho fé, eu não tenho convicção, eu não tenho esperança. A sua dúvida, a sua dor, o seu problema não invalida o que a Bíblia diz sobre você. E essa é a parte mais importante que eu quero que você entenda nessa noite. Deus continua no controle. Deus continua sendo bom na hora da adversidade. Ele continua do nosso lado, ainda que a gente esteja passando por problemas. Aliás, ser um bom pai, ser uma boa mãe, implica em dizer não também. Em algumas ocasiões, quem é pai, quem é mãe sabe disso, você vai dizer não. E a mensagem que Jesus deixou durante a tentação continua valendo.
O fato dos anjos não me socorrerem aqui no deserto não tem nada a ver com a minha identidade. Não diz nada sobre o que Deus pensa acerca de mim. Só porque os anjos não estão aqui, não significa que Ele não está do meu lado, não significa que Ele não se importa comigo. Jesus está dizendo ali para Satanás que o fato dele não enxergar os anjos em volta não dizem nada sobre o amor de Deus para com ele. Nada. Deus continua sendo Deus. Mesmo que as pedras não se transformem em pães, Ele continua sendo Deus. Mas o fato é o seguinte, para Satanás é o seguinte: pô, se você é filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Mas Jesus vai dizer o seguinte: eu não preciso de pedra virando pão para saber quem eu sou. Eu não preciso pedra virando em pão para saber que eu sou amado por Deus. Mas o problema é que muitas vezes a gente começa a entender, porque a gente ouve uma mensagem do evangelho errado. Deus, Ele tem que fazer para mostrar que eu sou amado por Ele. Deus, Ele tem que realizar aquilo que eu espero, para que eu me sinta amado por Deus. E Jesus está falando para você: não é nada disso, filho. Você não precisa de nada para saber quem você é, porque você é o que a Bíblia diz que você é filho amado do Senhor. O Senhor se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você. Isso é suficiente para você. Ei, você precisa ter uma convicção no seu coração. Você precisa ter uma certeza no seu coração: eu sou amado por Deus, mesmo quando os milagres não acontecem. Eu sou amado por Deus, mesmo quando os sinais não acontecem. Está dando tudo errado, pastor. Não interessa, você continua sendo amado por Deus. Você pode não entender, mas o Senhor continua ali. Você continua sendo amado pelo Senhor. E essa mensagem que Jesus nos ensinou, ela continua valendo até hoje. Mesmo nas mais diversas situações, mesmo nos mais diversos problemas, nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos quem é o nosso Senhor. Nós sabemos o que Ele sente por nós. Nós sabemos o que Ele fez naquela cruz. Mas nós nos tornamos uma geração por muitas vezes tão ingrata, porque se Deus não fizer aquilo, então Ele não nos ama, Ele não nos importa. Se Ele disse não para a gente, então Deus não está nem aí para a gente. Quantas vezes você já ouviu do teu filho falar: você não gosta de mim, porque ele te pediu alguma coisa e você não deu? Mas nós crescemos com isso, e nós chegamos diante do Senhor por muitas vezes: o Senhor não fez, o Senhor não realizou, então Ele não nos ama. Mas você precisa entender isso: você é amado por Deus, ainda que as coisas não aconteçam como você espera. Você é amado por Deus. Você talvez está chegando, você chegou hoje aqui pensando: será que Deus me ama? Não, acho que Deus não se importa comigo. Eu quero dizer para você: você está preocupado de saber se Deus Ele faz alguma coisa para você. Mas eu quero dizer para você: o que realmente importa é a sua reputação para Jesus. Não é o que você pensa de Jesus. O que importa, e eu quero terminar aqui, e esse é o último ponto: o que realmente importa é a sua reputação para Jesus. João, no texto, ele está preocupado: será que é Ele? Será que Ele é Ele? Será que Jesus é aquele que eu estava falando? Será que esse que estão falando é Ele? É Ele mesmo que eu preguei? É dele mesmo que eu falei? Será que Jesus está no controle mesmo? João estava preocupado com o que Jesus era para ele. E às vezes a gente está preocupado, a gente chega na casa do Senhor, a gente vive uma vida preocupada do que Jesus, de quem Jesus é para a gente. Quando a nossa preocupação tem que ser: o que realmente importa é o que eu sou para o Senhor. Está entendendo? É o inverso. Não o que Jesus é para mim, é o que eu sou para Ele. João está preocupado, mas veja o que Jesus disse a respeito de João. Na mesma sequência, no mesmo trecho que a gente leu, seguindo o texto de Mateus 11, no versículo 7, Jesus vai dizer assim: enquanto saíam os discípulos de Jesus, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Olha lá, João, ele manda os discípulos dele
para falar com Jesus, do tipo, é o Senhor mesmo. Aí, você vê o cara está cheio de dúvida, aí a gente analisando na primeira olhada, tipo, João está cheio de dúvida, ele nem sabe quem é Deus na vida dele, nem sabe quem é Jesus. Esse cara aí, ele precisa ouvir a pregação de Jesus. Mas aí, o negócio muda, aí Jesus assim, acabou de falar, de dar explicação, de mostrar o que está acontecendo para os discípulos de João, e eles começam a sair, a Bíblia diz, aí Jesus diz, Jesus começa a falar à multidão a respeito de João, agora ele vai falar o que ele pensa de João, porque João mandou falar o que ele estava pensando de Jesus. É você mesmo? Agora Jesus vai falar o que ele tem a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Cara, não importa o que você pensa sobre Jesus, o que importa é o que Jesus pensa sobre você. Às vezes a gente fala assim, eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, mas Jesus está falando assim, olha aí o meu servo, ele é fiel, ele não se corrompe com as coisas desse mundo, ele é fiel. Ele está talvez achando que eu me esqueci, mas eu não me esqueci dele. Eu vejo ele com amor, ele está padecendo, mas ele tem certeza de quem ele é em mim. Está dando tudo errado na vida dele, mas ele tem convicção de quem ele é em mim. E ele sabe que mesmo dando tudo errado na vida dele, ele continua me amando. Jesus está dizendo isso acerca de João Batista. Ele está preso, mas ele tem convicção de quem ele é e sabe que eu amo. Ele não vai sair daquela prisão, mas eu amo. João estava confuso, João estava perdido no meio dos fatos, perdido no meio dos acontecimentos. Mas o que importa, irmãos, não é a visão que você tem dos fatos. O que importa não é a visão que você tem das situações, dos acontecimentos dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos anos. Isso não importa o que você fala assim, mas deu tudo errado. Isso não importa. Para Jesus importa quem você é. O que importa é a visão que Jesus tem de você. Não é o que estamos pensando, mas o que Ele vê. É a certeza de que o que Deus pensa a teu respeito. O que importa não é o que João está perguntando para Jesus. O que importa não é o que João está falando sobre Jesus. O que importa é o que Jesus pensa sobre João. E Jesus está dizendo que não houve na terra, entre os comedores de arroz e feijão, um maior do que João Batista. Mas o cara está cheio de dúvidas. Na prisão ele não é o herói que a gente imagina. Não é mais o homem de testa franzida que come gafanhotos, que se veste de forma estranha, mas que não estava nem aí para isso. Mas do ponto de vista humano ele falhou. Do ponto de vista humano ele é um fracasso. Mas do ponto de vista espiritual, Jesus está olhando para ele: não existe um maior do que João Batista. Eu termino. No último dia haverão duas multidões, apenas duas multidões. E você e eu, cada um de nós estaremos em um dos lados. Não importa qual o seu gosto musical, não importa se você pensa diferente em termos de música, não importa se você, daquilo que você gosta, não importa daquilo que você gosta de comer, que é diferente do outro. Não importa se o que você faz é diferente do que os outros fazem. No final haverão só duas multidões, irmãos, e você estará numa delas. Numa estarão os religiosos, que talvez até milagres fizeram, realizaram milagres. Mas do outro lado vai estar, na outra multidão, os amigos de Jesus.
E Jesus surpreenderá religiosos naquele dia. E Jesus vai mostrar que a salvação não está ligada ao que muitas pessoas fizeram em nome de Deus. Não, eu fiz no teu nome. Eu fiz no teu nome. Mas tem a ver com o nível de intimidade que se tem com o Senhor Jesus. Naquele cárcere estava um homem perdido do ponto de vista humano. Um homem perdido dentro dos seus sentimentos. Será? Será? Será mesmo? Mas isso não importa agora. O que importa era o que Jesus dizia sobre João. O que importa, irmãos, não é a dúvida que você tem. Fala, poxa, pastor, mas eu vim atrás de uma resposta para a minha dúvida. Mas estou dizendo para você hoje, o que importa não é a dúvida que você tem, mas quem é você para Jesus? E aí? Qual o testemunho que Jesus tem a seu respeito? O que Jesus? Vamos fazer o oposto agora. A gente chega esperando que Jesus faça alguma coisa. Mas eu quero terminar perguntando e deixando essa pergunta para você. O que Jesus diz sobre você? Será que hoje a gente poderia falar, Maranata, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, que eu estou andando certinho, que eu faço tudo ali, de acordo com a tua vontade, Senhor? Será? Vamos ficar de pé. Se você não tem um testemunho de Cristo a teu respeito, eu aconselho você a parar tudo agora. Puxa o freio de mão da tua vida. Opa, puxa bruscamente, irmãos. E é hora de você repensar. Quem é você para Jesus? Não é quem Jesus é para você. A gente pensa muito, né? Quem é Jesus para mim? Ok, mas e para Jesus quem é você? Quem é? Porque no final, irmãos, é isso que vai valer. Não é o testemunho de quem você é para a tua família. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu trato meus familiares muito bem, o relacionamento é muito maravilhoso, eu sou quase um santo, irmão, só falta ser asa. Não é isso. Não é isso que importa. As pessoas falam, não, a pessoa faz, ela tem tudo, só falta Jesus. Então faltou tudo, né? A pessoa certinha, ela faz isso, faz aquilo. É maravilhoso. Só faltou tudo, querido. Porque o que vale não é o testemunho da tua família. No grande dia da grande multidão, não adianta você falar, né, como a presbítera já falou, eu achava que eu ia subir, né, segurando as pernas da minha mãe. Não é isso. Naquele grande dia, você não vai falar assim, mãe, fala por mim, mãe. Fala por mim para Jesus, olha, eu fui um filho bom, fala para mim. Pai, me ajuda aí, pai, dá uma forcinha. Aí o pai vai, né? Vou contar aqui, ver se garante a entrada. E filho, não deu. Não, irmãos. Naquele grande dia, é o que Jesus diz sobre você. Para Jesus, quem você é. É esse testemunho que vai valer no final. Por isso a salvação é individual. É o teu testemunho, é o que você vivencia, é o que você vive. E não é aqui dentro. Aqui dentro todo mundo é santo. Aqui dentro todo mundo é cheio do Espírito Santo. Mas e lá fora? Quem nós somos? Qual é o testemunho de Jesus sobre você? O testemunho de Jesus sobre João Batista é lindo. Eu não tenho a resposta, irmãos. Mas é a resposta que você pode ter. Ou, se você não tem, a resposta que você pode buscar. Será que o Senhor realmente me conhece como alguém que é dele? Ou não? Pensa sobre isso. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, a tua presença está neste lugar, Senhor Jesus.
E às vezes a gente chega com tantas demandas. Às vezes nós chegamos diante do teu altar questionando tantas coisas. Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não realizou aquilo? E talvez a gente chega com tantas demandas contra o Senhor. E João, na realidade, a demanda dele não era nem saber do amor que o Senhor tinha por ele, porque isso ele já tinha plena convicção. Era só saber se era o Senhor. E no final, diante daquelas pessoas que imaginavam que João o Batista não era aquele herói que todos imaginavam, Jesus termina dizendo um discurso lindo a respeito de João. Senhor Jesus, nós queremos nos arrepender nessa noite. Nós queremos buscar uma nova vida em Deus, Senhor. Nós queremos buscar uma nova vida em Jesus. Nós queremos buscar uma nova vida de forma a glorificar o Teu nome, Senhor Jesus. Eu quero refletir a Tua imagem. Eu não quero ser a minha imagem, mas eu quero ser a Tua imagem. Nós não queremos ser apenas alguém, Senhor, mas nós queremos ser os escolhidos do Senhor. Aquele que o Senhor olha, assim como Estevão viu os céus abertos e o Senhor se levanta diante dele, Senhor. Quando naquela época, Senhor, as pessoas que chegavam diante de reis, Senhor, elas se curvavam, mas Estevão viu o Senhor em pé. O rei se levantou para me ver, o rei se levantou para me olhar. Senhor Jesus, que seja assim as nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos gratos, Senhor, que nós sejamos pessoas, Senhor, realmente que te louvam em espírito e em verdade, Senhor. Ainda, Senhor, que as situações não sejam aquilo que a gente espera, ainda que do ponto de vista humano está tudo dando errado, Senhor. Mas é a convicção de saber quem nós somos diante de Ti, é a convicção e a certeza de saber quem nós somos diante da Tua presença, Senhor. Por isso nessa noite nós te pedimos, perdoa nossos pecados, perdoa nossos erros, Senhor Jesus. Perdoa muitas vezes a forma como nós chegamos diante da Tua casa, Senhor Jesus, com apenas demandas e questionamentos. Que o Senhor olhe para a gente como a voz que o Senhor espera ouvir. Esse é o desejo. Nós queremos ser reconhecidos por Ti. Eu não quero, Senhor, ser reconhecido por ninguém. Eu não quero que homem e mulher olhem para mim e falem assim: essa pessoa, ele é assim, ele é dessa forma. Não, 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 não. Eu não preciso desse reconhecimento. Eu quero o Teu, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor olhe e fale: ali é meu filho que eu amo.